morava em Viamão, então meus pais não tinham condições de me levar para treinar todo dia de carro. Mas como era um sonho que eu tinha, eu me sacrifiquei, assim, entre aspas, né, de ir de ônibus, que na época o ônibus Viamão-Porto Alegre demorava mais de 1h30 para chegar até a Zenha. Ali na Zenha eu descia a pé, para ter um dinheiro para fazer um lanche, depois eu ia a pé da Zenha até o Olímpico, já no profissional, né? Se estivesse em algum lugar, mesmo que não fosse, tá no restaurante, às vezes, ou com a namorada, ou com os amigos, alguma coisa, tipo, 1h da manhã, tu tá lá no restaurante e tal, pô, alguém para ligar no Grêmio, ou ligar para... Pô, não tinha celular, tu tinha que ir no telefone, no orelhão. No orelhão, o Paulo Roberto tá aqui, não sei o que, 1h da manhã, 2h da manhã. Pô, até chegar a notícia, tu já estava em casa dormindo, né? Mas o maior sonho, Débora, que eu realizei dos meus pais, foi que eu consegui levar eles para Tóquio junto comigo, no Mundial. E o que tu fez? Tu disse que jogou muito tempo no Grêmio sem ganhar nada, né? O que tu fez com o teu primeiro salário? Quando tu começou a ganhar teu primeiro salário, tu lembra? Não lembro. Não lembro? Não lembro, era tão pouco que assim, acho que eu fiz um lanche. Tu tem facilidade para tudo, tu consegue tudo que tu quer, tudo. Tu fica bonito, tu consegue comprar o que tu quer, sabe? Muitos amigos, entre aspas, que se aproximam. Débora, mudou o tempo, mas as histórias são as mesmas. Quando eu comecei a jogar, eu recebi a primeira Bíblia, o Baltazar que me deu. Na época do Grêmio, quando eu subi pro profissional, ele me deu uma Bíblia. Mas ali eu não... Eu vou te falar que eu peguei por uma questão de educação. Eu fui campeão do mundo no Grêmio e simplesmente me mandaram embora. O termo é esse, me mandaram embora. O meu último jogo no Grêmio foi campeão do mundo. Algumas conquistas não pertencem apenas a uma carreira. Elas atravessam gerações. Paulo Roberto fez parte de um dos capítulos mais marcantes da história do futebol brasileiro. Aqui no Rio Grande do Sul foi campeão do mundo com o Grêmio, mas é conhecido como o atleta que mais atuou em grandes clubes aqui no Brasil. E ele fez isso em uma época em que vestir a camisa era sinônimo de identidade, coragem, pertencimento. Não que hoje não seja, mas antes era uma outra forma de viver o clube. E quais são as histórias que não aparecem nas fotos das taças? Quem é o Paulo que o Paulo Roberto precisou visitar quando o jogo acabou? Aqui, você sabe, não importa onde a bola role. Tem uma vida que a conduz. E eu queria saber quem é o Paulo antes do Paulo Roberto existir para a torcida. Oi, Débora, antes de começar, eu queria te parabenizar e dizer que, com todo o carinho que eu vim aqui, tu é uma amiga que a gente fez no futebol, minha esposa também gosta muito de ti. Querida. Então, é um maior prazer eu estar aqui. Prazer imenso meu, uma honra minha de ter aqui. Ó, Débora, assim, no futebol, a gente se torna conhecido depois que a gente chega no profissional, né? Mas a batalha é muito grande para chegar até o profissional. Todos têm alguma dificuldade, né? Ou a maioria tem alguma dificuldade para chegar no topo, que todos querem, todos sonham, né? Eu tive as minhas dificuldades, que a minha família não era uma família rica, uma família de classe média baixa. Eu morava em Viamão, então meus pais não tinham condições de me levar para treinar todo dia de carro. Mas como era um sonho que eu tinha, eu me sacrifiquei, assim, entre aspas, né, de ir de ônibus, que na época o ônibus Viamão-Porto Alegre demorava mais de 1h30 para chegar até a Zenha. Ali na Zenha eu descia a pé, para ter um dinheiro para fazer um lanche, depois eu ia a pé da Zenha até o Olímpico, que é onde a gente treinava, né, para sobrar aquele dinheiro da passagem desse ônibus de ida e volta, para fazer um lanche no final do treino. Tu teria que pegar 2 ônibus, então tu optava por pegar um e caminhar um pouco para que o dinheirinho que sobrava poder fazer um lanche. Exatamente. E aí no final a gente saía do treino e, né, tem aquela adolescente, dá aquela fome, aí a gente parava em algum bar ali na Zenha ali para comer alguma coisa. Então tinha, e na volta fazia a mesma coisa, vinha a pé
para pegar o ônibus Viamão e na volta, até o pessoal fala, Viamão lotado, né? Hoje é um meme, né? Mas tu pegou o verdadeiro. Peguei o verdadeiro Viamão lotado, porque não tinha como ali sentar, era em pé, o ônibus começava a esvaziar mesmo para poder sentar, cansado do treino, quando chegava quase chegando em casa, quase chegando em Viamão. Então são coisas que a gente passa para chegar onde a gente sempre sonhou, sempre esperou. Mas para mim, graças a Deus, Deus me abençoou e deu certo. E por que o futebol? Débora, assim, eu vou dizer que para mim aconteceu natural, porque eu acho que toda criança, né, o presente de Natal ganha uma bola. E comigo não foi diferente. E eu gostava de brincar e na escola também jogava. E sem a pretensão nenhuma, acabei me destacando, porque como a minha mãe era professora, eu acabei entrando um ano mais cedo na escola. Eu não me lembro na época se o mínimo eu entrava com 7 anos, eu entrei com 6, alguma coisa assim, na primeira série. E aí eu jogava com os meninos que eram maiores que eu. E eu acabava me destacando, sei, mas eu não tinha essa pretensão. E aí a coisa foi se tornando mais séria, assim, o pessoal comentava, chamava atenção, falavam com meu pai, falavam com a minha mãe. Aí eu comecei a jogar, ia jogar torneio, assim, mesmo menor que os outros eu jogava. E eu tenho um irmão mais velho, que também foi jogador, que é o Wilson Roberto, jogou no São José, jogou no Inter Santa Maria, jogou no São Bento também, meu irmão. E ele era mais velho e ele me levava junto. Ele é 2 anos e meio mais velho que eu. E nos jogos que ele jogava, né? No futsal, no futebol de campo, e eu ia junto e me metia e jogava. Tu jogava com os outros mais velhos também. Ou seja, tu sempre foi sendo mais exigido. Sempre fui sendo mais exigido, mas ao mesmo tempo, sem saber, assim, aquilo que acabou me dando mais experiência de jogar com mais velhos, de escutar o meu irmão junto comigo, né? Meio que me protegia, mas eu estava ali e jogava. Eu não jogava o tempo todo, mas sempre jogava um pouco. E aí foi acontecendo, até que uma vez jogando lá em Viamão, o Grêmio foi jogar lá, justamente com uma categoria que seria uma categoria que eu poderia jogar, e eu estava jogando uma acima lá em Viamão. No Tamoio? Tu chegou a jogar no time da cidade, então? Eu comecei a jogar no time da cidade. Aí depois jogaram esse jogo lá e me convidaram para ir pro Grêmio. Aí eu tem que falar com meu pai e com a minha mãe. Aí falaram, eu fui. E o pai e a mãe eram ligados ao futebol, ao o meu esporte, pai era, ou só o irmão? O meu pai foi presidente no clube. Meu pai era ligado ao futebol. A minha mãe era gremista, mas não era assim, ligada no... Aí falaram com meu pai, eu fui, e a minha mãe era professora e era diretora da escola lá em Viamão. E aí eles liberaram para que eu fosse. Só que no primeiro ano que eu fui, aí, lógico, a gente começa a se empolgar, né? Eu dei atenção total ao futebol, a treino e tal, e não passei de ano na escola. E a minha mãe me tirou. O ano seguinte me tirou Logo na casa de uma professora, tu foi te aventurar, não passar de ano. Aventurar pela vontade de jogar. Aí não teve jeito. Aí ela ligou, eles ligaram lá pro pessoal do Grêmio, vai sair, eu vou tirar isso e aquilo. E aí a minha mãe sentou comigo, minha mãe e meu pai, e falaram, não, se tu esse ano passar na escola, o ano que vem tu volta. Aí eu saí, não tinha opção. Saí e aí continuei jogando na escola, continuei jogando em... E como é que foi receber essa para mim foi ruim. Me lembro que na época eu fiquei muito triste, chorei muito, né? Porque eu queria muito continuar jogando no Grêmio, mas eu tinha que obedecer aos pais, né? Aí eu disse, a única saída é agora eu me... disciplinar nos estudos e conseguir passar. Aí passei de ano. Aí no ano seguinte eles falaram, aí me aceitaram de novo no Grêmio. Só que aí no ano seguinte já treinava de manhã, aliás, treinava à tarde e alguns dias de manhã. Então não tinha como eu estudar ou de manhã ou de tarde, que senão ia dar problema. Aí a minha mãe teve que ir no juiz para conseguir autorização para eu estudar à noite. Eu estava com 15 anos. Quando eu fui eu estava com 14, saí um ano, aí estava com 15, quando eu voltei estava com 15 ainda. Aí a minha mãe teve que pedir autorização e eu consegui estudar à noite. E como é que foi a preocupação deles deixarem tu ir de ônibus para Porto Alegre sozinho, com 14 anos? Mas como eu ia só a volta que era mais preocupante, sim, porque era de noite, né? Que eu voltava praticamente à noite. E como o ônibus era passagem da escola, eu já ficava na escola.
de noite. Aí eu chegava em casa depois da escola, 10h30, 11 horas da noite. Mas os meus pais estavam sempre esperando. E muitas vezes, quando às vezes mais tarde, aí como era perto da minha casa a escola, assim, 10 minutos, às vezes meu pai ali me buscava de carro para voltar para casa. Mas sempre tinha carona de algum amigo, alguma coisa assim. E na época, Débora, não era tão perigoso como agora também, sabe? Dava para andar tranquilo de ônibus, assim, que não era tanto risco, né, como agora. Então, tudo isso eu passei, mas pela vontade que eu tinha de chegar e jogar no Grêmio. Aí tu voltou depois, então, das notas recuperadas? Aí era meu orgulho, era meu boletim. Passei, agora tem que... Agora eu posso voltar. Eu acho que eu recebi o meu boletim antes da minha mãe. E aí eu consegui passar de ano, aí minha mãe e meu pai me liberaram, né? Era mais pela minha mãe, que eu te falo sinceramente. Se fosse pelo meu pai, eu ia do jeito que, mesmo sem passar de ano... Tudo bem. Tá tudo bem, eu iria. Mas aí eu consegui, aí fui, aí as coisas foram acontecendo, as coisas foram se tornando mais sérias, né? Porque é mais responsabilidade. E assim, Débora, tem que abdicar de um monte de coisa. Sabe, é que hoje eu trabalho como empresário e eu sempre aconselho os meninos, né? Dá para fazer as duas coisas, dá para estudar e dá para jogar. Só que hoje, um menino com 14, 15 anos, adolescente, né, falando assim bem diretamente, tem festa, tem shows, tem um monte de coisa, que muitas vezes tu tem que abrir mão disso, porque nas categorias de base, não, na minha época, agora ainda não tem concentração, assim, para o jogo domingo, para tu ir dormir no sábado na concentração. Não, tu vai dormir em casa, mas tu tem que dormir cedo, tu não pode sair. E enquanto que os teus amigos estão saindo para festa, para um aniversário, alguma coisa, tu tem que ficar em casa, né? Mas só que lá na frente, dando certo, vai valer a pena, como aconteceu comigo. E muitos amigos meus que também tentaram, mas não abriram mão de algumas coisas, não conseguiram chegar. Então tem... E essa consciência tu tinha na época? Ou teus pais faziam, não, já que tu quer ser jogador, tu vai ter que fazer isso e isso. Ou tu mesmo já tinha consciência de que tu tinha que equilibrar? 50%. Eu não tinha muito, a minha vontade era de sair também. Eu não vou negar que a minha vontade era de sair. Mas ao mesmo tempo eu queria, e os meus pais sempre falavam exatamente isso que tu falou, sabe? Pô, tu abriu mão de um monte de coisa, a gente abriu mão também de deixar, agora tu tem que ter a responsabilidade, não só contigo, mas com o Grêmio, com o teu treinador, com teus diretores, com teus colegas. Eu falo sinceramente, na época eu não tinha essa noção. E os meus pais que me orientavam para isso, né? E também na época não tinha essa exposição que é hoje, não. Né? Se tu fizesse ou não fizesse, era tu ali no teu entorno que iam ficar sabendo, né? Então era tu mesmo responsável pelas tuas vitórias ali no campo, sem a cobrança que é hoje, que se alguém faz alguma coisa, no outro dia tá na internet, né? Até eu brinco, sabe, que na época, tipo assim, já no profissional, né, se tu estivesse em algum lugar, mesmo que não fosse, tá no restaurante, às vezes, ou com a namorada, ou com os amigos, alguma coisa, tipo, 1h da manhã, tu tá lá no restaurante e tal, pô, alguém para ligar no Grêmio, ou ligar pô, não tinha celular, tu tinha que ir no telefone, no orelhão. No orelhão, o Paulo Roberto tá aqui, não sei o quê, 1h da manhã, 2h da manhã. Pô, até chegar a notícia, tu já estava em casa dormindo, né? Não podia nem chegar a Blitz, porque já ia ter passado o tempo. Se alguém chegasse para conferir se estava lá mesmo, já estava em casa, não dava tempo. Hoje não, hoje o cara vai ali pro celular, pum, bate uma foto, põe na rede social, põe no WhatsApp, já era, né? E quem eram os teus amigos nessa época lá no clube, assim, que... Né, tu via que esses esforços valiam a pena e que também faziam esses esforços que tu fazia para estar lá? No início quando eu comecei, que na época era mirim, né? Quando eu comecei no mirim, depois infantil, aí era juvenil A, juvenil B, depois era o júnior, né? Que agora fala sub-20, tudo. E os meus amigos ali no início ali foram o Luiz Carlos Martins, o Paulo César, o Círio, Bonamigo depois, Bonamigo é mais velho, mas depois quando eu subi, aí depois veio o Renato, que ele veio do interior pro Grêmio. Foram meus amigos, assim, mais chegados na época, também tinha essa disposição, essa vontade de chegar e abrir mão das situações. Então a gente falava entre a gente, assim, sobre isso, né? E graças a Deus todos tiveram sucesso, assim, no futebol, conseguiram chegar
ao profissional, né? Tu era mais tímido? Era mais líder? Como é que era quando tu... Não, eu era, na verdade, mais tímido. Assim, até me ambientar, sabe? Eu tinha já um pouco, assim, de liderança, de falar, e até pelos meus pais, eu falava bem, tinha estudo, sabe? Então, mas o que acontece, Débora, é que tu convive, e isso é muito bom, com vários meninos, várias pessoas de vários níveis, sabe? De estudo, de condição econômica, sabe? E aí tu aprende muito, tu escuta um falando uma história, outro falando outro. Pô, tinha uns, Débora, não vou falar nome, lógico, que eu nunca morei na concentração, eu sempre preferia fazer esse sacrifício, entre aspas, de vir em Viamão, Porto Alegre de ônibus e morar na minha casa. Mas tinha muitos que moravam ali no Grêmio, na época, na concentração, que era ali em cima, na Social, ali no Olímpico, Sim, né? E era uma concentração razoável. Tá? Mas para muitos que vinham lá de fora ou do interior, aquilo ali era um hotel 5 estrelas. Sabe? Então, vários níveis de pessoas que tu convive e que tu acaba aprendendo muita coisa. Serve como experiência. Depois eu saí e as coisas vão acontecendo assim. E aí tu se torna também uma pessoa que tu pode aconselhar alguém, tu pode falar, tu pode dar exemplo. Isso eu fiz muito na minha carreira. Sabe? De também, como eu fui ajudado com conselhos, até depois quando eu cheguei no profissional também, eu também guardei isso para mim e tentava ajudar aqueles que também precisavam, às vezes, de uma ajuda, de um conselho. Pô, porque não é fácil, Débora, ficar fora de casa, assim, né? Com 15, 14, 16 anos, ficar fora de casa. Tinha uns do norte, nordeste, que vinham para cá, dá saudade, chora. É difícil. Na época até, eu morava em Viamão, né? E sempre fim de semana, quando não tinha jogo, eu sempre levava 2, 3 lá para minha casa, sabe? Meus pais, eu morava com meus pais, né? Então a gente fazia um churrasco no final de semana, eles iam lá para casa e ficavam lá em casa também, porque ficar na concentração ali sem ter o que fazer, né? Então sempre a gente revezava 2, 3 e ia lá para casa no final de semana. Sabe que uma vez eu fiz uma série de reportagens sobre os meninos que saem de casa criança para jogar futebol. E um dos meninos, 2 meninos dos que eu entrevistei pelo lado do Grêmio, né, do lado do Inter, eu tinha feito com Rafael Sobis, Andrigo e Juninho, que moravam embaixo da arquibancada na época ainda, o Andrigo era bem pequenininho, e o Alexandre Pato. E no lado do Grêmio eu fiz com o Carlos Eduardo, com o Léo, zagueiro que depois jogou no Cruzeiro, né? E os dois contaram que eles moravam ali e às vezes era Natal e eles sentavam naquela arquibancada vazia, assim, aquela escuridão vazia, e eles entravam de volta e começavam a rezar de olho fechado para fingir que não era Natal, para fingir que não era uma data especial, que eles estavam longe de todo mundo. Mas que era a única alternativa de transformação da família, era eles passarem por isso. Mas é assim, então por isso que eu vi muito isso, sabe? E doía assim o coração, porque não tinha muito o que fazer. Outro convidava para... Tinha outros pais que faziam isso também, sabe? Como ali na categoria de base, até hoje é assim, né? Os pais vão ver o jogo, aí se conhecem, tal, aí sabe da situação, aí convida, porque os meninos ficam sem ter o que fazer. É triste. Por isso casam cedo, muitas vezes, né? Para construir a família que acabam abrindo. Exatamente, exatamente. Sente assim como arruma a namorada, fica noivo, casa, é um porto seguro, né? Tipo, a gente diz assim, porque, sabe, para de repente sair da concentração, morar com alguém, ter alguém que possa... Não é fácil para chegar, sabe? Tem muitas situações de... Agora mesmo, Débora, só para dar um exemplo, que eu trabalho como empresário, né? E tem um amigo nosso, que é também empresário, Maurício, que é lá do Uruguai, e ele tinha um menino para trazer. E a gente tem uma parceria do Massaf, que é o meu sócio, do Camboriú. Nós somos donos ali do Camboriú. E aí ele pediu uma oportunidade para esse menino, um menino colombiano de 19, vai fazer 20 anos. Ele é muito bom, ele mandou o vídeo, eu gostei, passei para o treinador, para o presidente, gostaram, e ele veio. Aí eu falei assim, Maurício, só fala para ele que Natal e Ano Novo vai ser aqui. Aí tu vê com ele o que tu sente dele, se realmente é isso que ele quer, de ficar longe da família, não sei se é a primeira vez ou não, mas é o que não tem como o clube dar passagem para ele Natal, voltar, Ano Novo, não tem como, vai ter que ficar aqui. E o menino veio, ele vai se sujeitar a isso. Não é só ele, tem uns 6 ou 7 que vão ficar lá, mas faz parte. Mas eu sempre falo, Débora, isso aí
é o sacrifício que vai valer a pena para te depois dar uma condição melhor para teus pais, que sempre é o que todos nós, os jogadores, né, falam. Tu tinha esse compromisso? Débora, eu te falar sinceramente, meus pais não eram ricos, mas não dependiam de mim. Mas eu sempre tive um sonho assim de dar uma casa maior para meus pais, para poder receber bastante gente. Mas na época não era tão fácil, né? Hoje é mais tranquilo. Ter uma casa com piscina, sabe? Eu queria realizar esse sonho dos meus pais, que a gente ia, às vezes ia em hotel, coisa, é legal ter uma piscina e tal. E eu conseguia, sabe? Não que meus pais pediram ou me deram pressão para isso, não. Só que a gente morava numa casa e durante o tempo que eu joguei aqui no Grêmio, até antes um pouco de eu sair, eu conseguia construir uma casa melhor, maior e com piscina. Então, eu realizei o sonho dos meus pais. Que era teu também. Que era meu também. Mas o maior sonho, Débora, que eu realizei dos meus pais foi que eu consegui levar eles para Tóquio junto comigo no Mundial. Ah, é? Isso foi uma surpresa que até, não tem meu pai e minha mãe mais, né? Antes deles falecerem, eles sempre agradeceram isso. Que na época, lógico, eu não tinha também condições de dar uma passagem assim, eu não me lembro se eu comprei em 30 vezes, 50 vezes, eu não sei, eu sei que eu consegui para eles irem junto comigo. Não foram, lógico, no mesmo avião, não ficaram no mesmo hotel e tudo, mas eles foram a Tóquio quando a gente foi campeão do mundo, e foi o maior sonho assim, da vida deles que eu consegui realizar. E como é que tu organizou essa surpresa para eles? É que na época tinha a empresa, né, de turismo, né, que fez a organização das viagens todas do Grêmio. E eu vou te falar, na época o meu salário não dava para fazer isso, não dava mesmo. E aí eu conversei com eles, na época o seu Verade falou com eles, então a gente desconta, não, pode descontar em folha, não tem problema, aquela coisa, eu quero que meus pais eles possam ir junto comigo. Né, eu era solteiro, e aí o seu Verade conseguiu, não me lembro o nome do dono da empresa lá, e eles fizeram. Aí depois na volta até eles vieram antes e tal, e teve aquela festa no Olímpico, quando a gente chegou e tudo, né? E aí eu encontrei com meus pais lá, depois do jogo, que eles foram no hotel que a gente estava, só que a gente não voltou junto, né? E aí a gente se encontrou depois no Olímpico. A gente estava junto lá, só falamos depois no hotel, porque a gente veio e a gente jogou em Los Angeles contra o América do México, um amistoso. E só depois voltaram para cá? Só depois nós voltamos para cá. E o que eles diziam que tinha sido especial para eles? Eles nem acreditavam, né? Porque, na verdade, assim, viagem internacional eles nunca tinham feito. Né? Eles viajavam aqui dentro do Brasil, tudo de avião e tal, mas viagem internacional nunca tinham feito. E fizeram uma viagem de duração curtinha, né? Só atravessaram o mundo. Só atravessaram o Atlântico. Mas eles, foi a maior felicidade da vida deles. Eu sei que antes eles falecerem, eles tinham tudo guardado, tudo. A passagem, as coisas lá do hotel que eles davam, sabe, de recordação japonesa, as coisas que eles compraram lá. Eles tinham tudo, as fotos no avião, que eles foram no avião separado, né? E por que tu acha que tu fez o que tu não podia na época, né? Uma viagem que era mais do que teu salário permitia, um sacrifício de meses para eles estarem presentes lá contigo? Porque eu tinha, né, Débora, esse reconhecimento, assim, de todo o sacrifício, na verdade, que eles fizeram para me dar a condição para que eu pudesse, como é que eu vou te falar, treinar, passagem de ônibus, lanche. Na época, na época de categoria de base, eu não ganhava nada. No início, não ganhava nada. A gente só começava a ganhar acho que com 16, 17 anos. Mesmo assim, era pouco. Se fosse só pelo que eu ganhava, não dava nem para pagar as passagens para eu ir voltar de Viamão, Porto Alegre. Né? Então, é um reconhecimento que eu tive, assim, o mínimo que eu podia fazer por eles. E quando tu vê, assim, que eles guardaram até os últimos dias de vida as lembranças dessa... Eu me sinto honrado. Desculpa. Não. Eu acolho o teu sentir. Muito feliz por ter feito a alegria deles. E minha também, né? De ter levado eles e ter
Além de, eu até eu acho, não, tenho certeza, só de eles terem ido lá, e mesmo se ele não fosse campeão, ele já ia estar feliz. Imagina a gente campeão, né? Então foi tudo de bom, uma coisa que marcou a minha vida profissional e a minha família também. Que bonito. Eu acho muito bacana esse teu gesto e principalmente, né, o reconhecimento com eles, né? Porque muitas vezes os atletas no auge das suas carreiras, eles estão pensando no individual naquele momento, porque tem que se concentrar, porque tem que focar. E para ti, tão importante quanto estar lá era que eles estivessem também. E assim, né, até aí depois quando eu fui vendido para o São Paulo, né, e como meu pai já tinha se aposentado e a minha mãe também, e os meus outros irmãos já estavam assim, a minha irmã era professora, o meu irmão já trabalhava também, né, que ele era mais velho que eu. Ele parou de jogar e depois foi trabalhar. Aí eu levei meus pais, quando eu fui vendido para São Paulo, eu levei eles para morar comigo. Aí depois eu fui para o Rio, eu era solteiro, aí levei eles para morar comigo também no Rio. E eles conheceram um monte de coisa, um monte de lugar, assim, ficaram muito felizes também, até eu casar, né, que depois eu casei com a Cláudia em 88, nós casamos. E aí meus pais gostaram e ficaram morando no Rio. Eu disse, não, se vocês gostaram, vocês vão ficar nesse apartamento aqui, vocês ficam morando aqui, que eu vou alugar um outro para mim e para a Cláudia, né? Aí eu aluguei outro e meus pais ficaram morando no Rio, mais uns 4, 5 anos, depois eles resolveram voltar. Aí quando eu fui para Belo Horizonte, quando eu fui para o Cruzeiro, aí eles voltaram para cá, aí eu fui para Belo Horizonte e aí a gente se encontrava nas férias aqui, mas moraram 2 anos em São Paulo e uns 4 anos no Rio. Ou seja, tua vida no futebol também fez com que a vida deles se movimentasse. E eles gostavam, sabe, porque aí já estava aposentado e queira ou não, pô, conhecia outros lugares assim, mas era Viamão e outros lugares que eles conheciam também, mas era sempre legal tu morar em outro lugar, conhecer outras pessoas, viver um outro ambiente, algumas coisas assim, né? E aí foi. Aí até eu casar com a Cláudia, a gente morou junto, e quando a Cláudia ia para lá, a gente ficava na casa dos meus pais. Ela ficava lá quando ela fazia faculdade aqui na PUC. E aí depois, quando de férias, ela ia para lá, ficava lá em casa, e nas férias eu vinha para cá, meus pais vinham também para cá nas férias. Aí depois, quando eu casei, a gente foi morar em outro apartamento e eles ficaram morando lá. E o que tu fez? Tu disse que jogou muito tempo no Grêmio sem ganhar nada, né? O que tu fez com o teu primeiro salário? Quando tu começou a ganhar teu primeiro salário, tu lembra? Não lembro. Não lembra? Não lembro, era tão pouco que assim, acho que eu fiz um lanche. Ai, gente. Acho que eu fiz um lanche ali na Zenha. Não lembro mesmo, mas era... não, e o nosso salário, Débora, na época, agora eu me lembro de uma coisa do salário que tu falou, eu não vou falar nome de loja para não fazer... Não precisa, mas pode falar também, não tem Tinha as lojas ali na Zenha, e aí tinha um convênio com o Grêmio. Eles tinham um acerto. Então a gente comprava na loja a prestação, assim, ia comprar roupa e coisa, porque aí já tinha o salário, já tinha o contra-cheque, né? Aí a gente apresentava lá como tinha um convênio com o Grêmio, eles sabiam que era certo que ia pagar, não é que descontava lá no Grêmio, mas a gente pagava tudo certinho. Aí eu e mais um monte comprava tudo nas lojas ali na Zenha ali com aval do Grêmio. Então saiu o contra-cheque, as lojas não tinham vendedor triste? Não tinha vendedor triste, e a gente com roupa nova. E depois, quando tu foi caminhando rumo ao profissional, porque tu passou por todas as categorias até chegar no profissional, né? Passei por todos, desde... Sempre com a convicção do próximo passo. Sabe uma coisa, Débora, que eu me lembro até hoje, que eu agradeço a Deus sempre, porque eu sem querer, sabe, mesmo antes de me converter, eu sempre profetizava, dizia para todo mundo que eu ia jogar que assim, na época, só para entender, dificilmente o jogador da categoria de base era aproveitado na época que eu subia. Ou era aproveitado depois de ser emprestado para um time do interior. Para criar casca. E depois voltava. Se destacasse. Voltaria para o Grêmio. Era assim com os dois, né? Grêmio e Inter. Estou falando no caso do Grêmio, que é o meu caso. E eu sempre, não, eu vou jogar no Grêmio, eu não vou para o interior. Eu quero jogar no Grêmio. Objetivo. Eu vou jogar no Grêmio, eu não vou para o interior. E aí consegui realizar o sonho. Aí olha só como as coisas acontecem. E tá aí.
parei de jogar, vou adiantar, parei de jogar e a Cláudia se formou na faculdade, isso, agora acho, sei lá quantos anos atrás, a Cláudia se formou, eu voltei a morar em Viamão, e na escola, aí eu consegui o estágio para a Cláudia numa escola lá em Viamão, na escola que eu estudei, que é o Setembrina. Aí eu consegui o estágio para a Cláudia fazer o estágio lá, e ela foi fazer. E a vice-diretora era uma menina, a Fernanda, que tinha estudado comigo. E aí eu apresentei ela, a Cláudia se conhecia, ficava conversando. Aí eu nem lembrava disso. Ela contou que na escola, que eu estudava junto com ela, quando eu já treinava no Grêmio, eu falava para todo mundo na escola, não, eu vou jogar no Grêmio. Eu vou ser jogador e vou jogar no Grêmio. Eu nem tu não lembrava disso? Não lembrava. Eu tinha isso para mim. E eu falava, mas para ela, na escola, não me lembrava de ter falado. E ela contou isso para a Cláudia. Tu vê, hein? Eu tenho que Tu já profetizar. profetizava as tuas caminhadas. Tem que profetizar coisa boa na vida da gente. Tem que profetizar, independente da situação que a gente está vivendo, ou que parece por mais nebulosa que seja, tu fazendo as coisas certas, profetizando, tu consegue. E aí tu tinha colocado na cabeça que tu não ia ser emprestado, que tu ia te dedicar para que tu conseguisse ser utilizado no Grêmio, que era raro naquela época. É muito raro. Mas até assim, lógico que a gente se destacou, a gente foi tricampeão gaúcho na base, se destacou ali vários, né, na época. Só olhar o time do Mundial, quantos tinha no grupo. Tinha mais de 10 jogadores da base no grupo do Grêmio naquela época. E muitos, justamente por isso, por focar, sabe, abrir mão de muitas coisas, porque não era fácil. E até assim, além do nosso potencial que tinha, né, na época tinha muitos jogadores bons, foi a necessidade também, porque o Grêmio via uma época meio que sem dinheiro, não tinha como contratar grandes jogadores, aí foram dando oportunidade para os jogadores da base. E deu certo, né? Aí todo mundo sabe, em 81 a gente foi campeão com vários jogadores da base. E aí começou ali a trajetória minha e de outros também. E quando tu viu que se concretizou o teu passo, de que tu não queria ir para fora, queria continuar ali sendo valorizado, né, no teu passo a passo, e que tu estava no profissional? Aí, Débora, aí tu começa a viver uma realidade completamente diferente, né? Tu tem que estar preparado para aquilo. E eu sei que muitas coisas eu fiz de maneira correta justamente por causa dos meus pais, de me orientar, de não se empolgar, porque daqui a pouco tu tá ganhando um valor ou não tá ganhando nada, daqui a pouco tu passa a ganhar um valor muito alto para gente que ganhava pouco. E aí tu não pode se deslumbrar com aquilo, fazer coisas fora da tua realidade, sabe? Então, os meus pais não pegavam, não tinha nada, não tinha que dar nada em casa. Graças a Deus não precisava ajudar meus pais. Mas na época eu sei que meus pais me orientaram a ter uma poupança. Aí eu fazia isso. Eu pegava o dinheiro que dava para eu pegar o ônibus, para eu fazer as minhas coisas, comprar minhas roupas, pagar a loja em dia. E aí o que sobrava um pouquinho assim ia botando na poupança, Até que depois eu tirei carteira e meu pai emprestava o carro dele para eu um dia ou outro da semana, quando era muito cedo o treino, alguma coisa, emprestava o carro. Aí eu já tinha condições de botar gasolina no carro e tal, e assim. Mas os outros, teus colegas, às vezes gastavam tudo. Muitos conseguiram fazer uma independência financeira, assim, até no final de carreira, que a gente para de jogar, a gente via as coisas certas, as coisas erradas, né? Porque no momento que tu tá vivendo aquilo ali, é muito difícil, se tu não tiver uma base de família, sabe? Hoje a gente fala muito dos empresários, eu sou empresário, né? Uma orientação para os meninos jovens, e hoje as coisas estão bem mais fáceis, né? Hoje tem jogador na categoria de base que está ganhando 15, 20 mil, às vezes até mais, sabe? Coisa que antes era impossível disso acontecer. Mas lógico, o tempo muda, a gente está vivendo outros tempos, eu acho justo, né? Mas só que tem que ter uma orientação para isso, né? Senão tu acaba nunca ficando satisfeito com aquilo, aí tu começa a cobrar muitas coisas e tu não acaba gastando mais do que tu ganha. Aí tudo... E na época tu conseguia ajudar os teus companheiros ali que não tinham essa consciência, que não tinham os pais para orientar, ou eles
não queriam? Tinha uns que... Porque acaba se tornando o chato da história, né? Não, tinha uns, Débora, que até por eu ter essa orientação, eu tentava passar isso para outros também. Até, vamos dizer assim, escutava, mas praticar, nem todos, né? Porque, por isso que eu te falo, na hora que a gente está ali naquela situação, a gente não vê muita realidade das coisas, é o momento só. Sim. A gente não tem cabeça assim para pensar, vou guardar. Tu sempre acha que não, eu tenho mais 20 anos para jogar, eu tenho mais 15 anos para jogar. A gente nunca pensa que pode ter uma lesão. Pensa no agora. Né? No agora. Então eu só não fiz algumas coisas erradas ou não me deslumbrei muito, justamente porque eu tinha meu pai e minha mãe na época. E muitos que não tinham assim, uma orientação acabavam, né, não dando mais a prioridade para o futebol e dando prioridade para outras coisas. Aí acaba muitos jogadores promissores, isso acontece até hoje, né, Débora? Muitos jogadores promissores que têm muito potencial, mas acabam deixando o futebol para um segundo plano, ainda mais hoje com tudo que tem, a facilidade que tem para tudo, e aí acaba não chegando. E o clube investe e o jogador acaba não dando uma resposta, um retorno, né? Quando o auge é tão curto, né? O auge, né? Tem toda essa tentativa na base, que acaba sempre sendo uma tentativa sempre, até tu chegar no profissional. Tu estar no profissional, viver aquele auge é curto, né? É curto. Então, querendo ou não, tu tem que valorizar aquele momento, né? Eu até... Ao mesmo tempo, é a fase que mais aparecem distrações. Facilidades. De tudo. Né? De tudo, né? De tudo. Bom, tu sabe, tu vive, né? No futebol, quantas histórias tu já ouviu também, não só aqui, mas na tua carreira, a experiência que tu tem de ouvir. Né? Tu tem facilidade para tudo, tu consegue tudo que tu quer, tudo. Tu fica bonito, tu consegue comprar o que tu quer, sabe? Muitos amigos, entre aspas, que se aproximam. Débora, mudou o tempo, mas as histórias são as mesmas. As coisas que acontecem são as mesmas. Hoje, como eu te falo assim, com uma proporção maior, pela facilidade que todo mundo tem de aproximação. De se aproximar, sabe, de falar, de chegar mais próximo. É muito... E até assim, ó, até na vida profissional hoje, assim, a facilidade que os meninos têm de estar perto do jogador profissional, de estar treinando, isso aí fez com que esse menino não valorizem tanto essa situação da base para o profissional, sabe? Porque hoje tem muita facilidade. Antes de tu chegar, né, eu vejo vários atletas que antes chegavam no profissional, tava lá, né? O fulano, meu Deus, vou jogar com fulano, né? Já se cuidava, já tentava se aproximar para poder se espelhar, enfim. Hoje é normal para muitos, né? Muitos, pela facilidade. Eu acho que até é uma coisa normal, mas tem que ter uma orientação, sabe? Os clubes têm que orientar, porque não que eu queira que viva a nossa época, não, é diferente. E a gente tem que se modernizar, a gente tem que se atualizar. Mas na nossa época, Débora, se tu, assim, ó, a cada 3 meses tu ia treinar uma vez, a gente fala, um coletivo, um jogo treino contra o profissional. Hoje é praticamente toda semana. Então a facilidade de as pessoas te olharem, ver, é bom jogador, ela é muito grande, mas ao mesmo tempo ela é rápida. E se tu não estiver preparado, tu se desvia do foco E como é que é, Paulo Roberto, quando porque tu é um multicampeão, né, no futebol, quando tu olha assim para tua história, assim, para aqueles títulos, por exemplo, lá em Tóquio, outros tantos, né, que tu teve, e que tu lembra das tuas conquistas, daquele menininho lá de Viamão que dizia na escola que ia jogar no Grêmio, que foi muito além depois. Olha, sabe que a gente começa a viver isso só depois que tu para, sabe? Que tu vê as pessoas comentando, vê as pessoas falando. Então hoje, uma alegria que eu tenho muito grande, sim, principalmente por morar aqui, por ser gremista e morar aqui, a alegria que eu tenho, assim, que é que os meus filhos não saibam, através de mim, a minha história, sabe? As pessoas falam quando me encontram, e sabe o orgulho que eu tenho? É lá na arena, como tinha no Olímpico, está escrito Grêmio campeão do mundo. Sabe, os meus filhos olharem aqui lá, saber que eu faço parte dali, sabe, eu sou uma letrinha daquelas ali, eu faço parte dessa história aí, sabe.
É o que mais marcou a minha carreira, assim. Na hora foi automático para vocês? Na hora... Não tinham aquela noção? Não tinha. Eu te falo, se alguém falar que tinha... não estou dizendo que está mentindo, mas são poucos que... Eu não tinha. Eu, sinceramente, não tinha, sabe? Eu não sei se é porque depois que a gente para, todo mundo fala que a gente é bom. Mas eu sei que não, porque as conquistas que eu tive, né? Quem não é bom, ninguém nem fala nada. Não importa se é campeão ou não, né? O pessoal deixa verdade, quieto, né? É verdade. Então, eu sempre agradeço a Deus por tudo que eu passei, assim, sabe? Eu não acho que... Assim, ó, a gente fala, né, como eu falei, sacrifício, mas qualquer profissão, né, tem que ter os obstáculos, até para que tu cresça, né, e tu, no momento da dificuldade, tu cresce, né, no momento de um obstáculo, tu tem que superar aquilo ali, tu sabe que tu pode, que tu consegue, se tu te esforçar. Tem os caminhos, tem, como é que eu vou te dizer, tem um método, né, as pessoas te orientam, é que às vezes entra aqui, sai aqui, tu não dá bola, tu não, sabe, e hoje principalmente eu trabalho como empresário, às vezes tu dá um conselho da maneira correta, e às vezes as pessoas, o menino, ele opta por um outro empresário que vai falar aquilo que ele quer ouvir, sabe? Faz parte da nossa profissão como empresário hoje, mas a gente, não estou dizendo que tudo que é porque é ex-atleta está certo que vai falar, tem que ser, o empresário tem que ser um ex-atleta, não é isso, tem muitos empresários que não são ex-atletas e são bons, mas a gente, como teve experiência, a gente sabe o caminho, sabe como orientar, sabe poder dizer alguma coisa que vai facilitar. Não quer dizer que tu vai falar e vai acontecer, mas que facilita o caminho, pode encurtar o caminho para te chegar ao profissional. Mas hoje, eu vou te falar que são poucos que escutam. Eu te pergunto porque, como eu disse ali na abertura, né, as histórias de vocês não são de vocês, são coletivas, né, são da torcida, são de vocês, são da família, enfim, quando vocês são campeões de algo, vocês levam uma imensidão de gente como campeões também, né? Então eu fico imaginando, assim, vocês terem essa honraria, né, de significar algo tão grandioso para torcedores tão apaixonados. Eu acho que nunca deve ter noção, proporção do que representa isso mesmo, né? Não tem mesmo, porque a gente agora, como a gente parou de jogar, né, Débora? E às vezes a gente faz alguns jogos beneficentes, algumas coisas assim, e às vezes as pessoas pedem pra gente falar, né? Lógico, não dá tempo de falar tudo assim que a gente pode, mas a gente tenta abreviar as coisas E eu sempre falo que para nós hoje, que paramos de jogar, para nós é uma alegria muito grande as pessoas valorizarem a gente como ex-atleta. Porque as pessoas, é normal que é um momento, os atletas de hoje, né, os que estão conquistando hoje, os atletas que estão no Grêmio hoje, é normal que, eles falam idolatria, né, que pelos atuais, mas para a gente que marcou a história, assim, de ter sido campeão, né, a gente fazer parte da história do Grêmio num clube de 100 e poucos anos e ter os títulos mais importantes conquistado ali no clube, lógico que isso para nós é motivo de orgulho, e a gente vai jogar hoje, as pessoas, né, querem tirar foto ainda, mesmo assim, a gente às vezes na rua, dá um autógrafo, tudo isso aí, a gente para e pensa, pô, valeu a pena, né? A gente alegrar, lógico, em primeiro lugar, a nossa satisfação de ter chegado, né, a nossa família, mas os torcedores também, que muitos, a maioria a gente nem conhece, mas se alegram com aquilo que a gente fez. Então isso aí para mim é uma coisa que marca. O meu pai, por exemplo, acho que ele é teu íntimo amigo. É? Não, Paulo Roberto é meu amigo, já tirei até foto com ele na arena. Entendeu? É íntimo amigo. Não, mas porque as pessoas têm vocês como parte da história da vida delas, né? Mas, Débora, eu vou te falar assim, não é para... Mas eu me sinto assim, tranquilo em relação a isso, porque mesmo quando eu jogava no auge da minha carreira, campeão do mundo, seleção brasileira, eu até pela educação que eu tinha dos meus pais, eu sempre tratei bem todo mundo. Não é porque hoje eu parei de jogar que eu vou lá e tiro agora parou. Não, quando eu jogava, sempre que eu podia, algum lugar que eu estava na rua, ou mesmo algum restaurante, jantando, almoçando, eu sempre dei atenção para as pessoas. Sempre dei atenção para as pessoas, sabe? As pessoas se afastaram de ti depois que tu parou de jogar, as que eram muito na volta, assim? Tu sentiu algum... Eu não digo os torcedores, tá? Porque para os torcedores não mudam o que tu representa. Mas eu digo das amizades mesmo, das pessoas que eram próximas, porque enquanto tu é atleta, né, tu tá no auge, todo mundo quer ficar próximo, né?
Eu digo porque já aconteceu comigo também, quando eu era da TV, todo mundo era meu amigo, daqui a pouco some meio mundo, assim, tu olha, ué, as pessoas que eu gostava. Mas né? Não tô mais da TV, é isso? Mas é assim, né? É assim. Mas esses não são os amigos, né? Esses são aqueles que têm interesse em alguma coisa quando tu tá bem, quando tu tá no auge. Mas eu sempre tive uma coisa de bom, assim, orientado pela minha família, que amigos meus, assim, Débora, eu te falo, para levar dentro da minha casa, conviver com meus familiares, são poucos. Poucos. Mesmo quando eu morava com a minha família, e depois que eu e a Cláudia casamos também, para ir dentro da minha casa, participar de coisas assim, num churrasco dentro da minha casa e tal, são poucos. Eu sempre soube diferenciar os amigos mesmo, sabe? E daqueles que são amigos de momento. Até que, por isso que eu não me decepcionei assim, sabe? Com as pessoas, sabe? Se afastaram, agora não liga mais, não manda nem uma mensagem de aniversário e tal. Porque eu sei que não eram amigos, meus amigos mesmo, a gente continua tendo, pode não ter uma convivência, mas a gente continua se gostando, torcendo um pelo outro, outros continuam em outras profissões e a gente continua se falando. Mas são poucos, mas eu não me decepcionei justamente por isso. No meu ciclo de amizade mesmo, amizade, levar dentro da minha casa, poder fazer alguma coisa junto, viajar ou sair, alguma coisa, sempre foram poucos. Tu falou sobre a tua espiritualidade, né? Sobre tu profetizar. Quando é que foi que isso se fortaleceu em ti? Na verdade, quando pequeno, né, acho que a maioria, né, era católico, né? Meus pais eram católicos. E eu fui católico até quando eu comecei a jogar, eu recebi a primeira Bíblia, o Baltazar que me deu. Na época do Grêmio, quando eu subi o profissional, ele me deu uma Bíblia. Mas ali eu eu vou te falar que eu peguei por uma questão de educação. Não sabia nem ler a Bíblia, não sabia nem o que era, o que não era. Tinha a Bíblia, botava outro santinho em cima da Bíblia, aquelas misturas todas que a gente faz. Né? Até que em 94, quando eu fui jogar no Corinthians, aí depois no futebol começaram essas reuniões no hotel, assim, no quarto. Mas tu não tinha um ritual de rezar antes do jogo, de ter tua fé lá para que tudo desse certo nas partidas decisivas? Tinha, mas tudo misturado. Era misturado tudo, assim, não tinha, sabe? Um foco, assim, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, saber de quem é Jesus, como que aconteceu, o que houve, eu não sabia nada disso que hoje eu sei. E aí, em 94, quando eu estava no Corinthians, com o Marcelinho Carioca, ele me chamou para ir numa reunião, numa casa de um pastor amigo dele, eu fui, depois fui na igreja, e aí em 94 eu me converti num dia, na casa desse pastor lá em São Paulo, aí eu falei para a Cláudia, e aí a Cláudia foi também, no outro dia também aceitou Jesus, né, se batizou, aceitou Jesus, a gente se batizou em 97. E aí a gente começou a ler a Bíblia, começou a ter entendimento, sabe? Começou a ter discernimento das coisas, como é que era. Porque assim, né? Porque eu sempre falo assim, não é que uma coisa que muda. O caráter tu tem. A gente já tem desde coisa. Tu começa a aprender algumas coisas que te dão paz, assim, sabe? De conhecer Jesus, saber quem ele foi, tudo que ele fez por nós, para a gente poder estar aqui hoje, sabe? E aí essa situação de profetizar, hoje eu falo profetizar porque eu aprendi, mas profetizar é tu falar alguma coisa positiva, alguma coisa boa que acontece. Né? Então, aqui na Bíblia tem os profetas, né? Tem profetas hoje. Não estou dizendo que eu sou um profeta. Não, eu entendi que tu profetizava, que era o teu desejo que acontecesse. E hoje eu faço isso. Hoje eu tenho uma coisa para alcançar assim, eu oro. A gente ora todo dia, de manhã, de noite, eu e a Cláudia, a gente ora junto, vai no culto. E naquela época que o Marcelinho te levou, tu estava precisando de algo? Também. Na palavra de Deus fala, ou a gente se conhece Jesus pela dor ou por amor. E para mim foi um meio termo, assim, porque eu estava no Corinthians, estava passando uma situação assim, no campo estava ótimo, estava tudo bem, a gente estava muito bem no Corinthians e tal, mas sempre uma pressão muito grande. E eu não gostava de morar em São Paulo, pela poluição, eu não me sentia bem, eu tinha dificuldade para respirar. Tanto é que no futebol eu sempre gostei muito de treinar, o meu forte era a parte física, e eu precisava muito da parte física. Até hoje todos precisam, mas eu precisava muito pela posição que eu jogava, e lá eu não conseguia render tanto, tinha mais dificuldade, tinha que treinar mais, com mais esforço,
por isso tudo, né? E o Mateus, que é o meu filho mais velho, ele teve dificuldade lá também. Ele nasceu em 92, isso era 94, ele tinha 2 anos. E uma vez eu estava concentrado, a Cláudia teve que ir urgente numa clínica para levar ele, fazer a nebulização, porque ele estava sem respirar e um monte de coisa. E aí o Marcelinho, não, vamos lá na igreja, vou te levar na casa do meu pastor primeiro, depois eu vou. Aí eu aceitei ir. E aí eu fui. Tu estava quase desistindo, porque lá não estava fazendo sentido para ti. E aí eu fui. E aí, Débora, assim, olha só como aconteceu. Eu fui quando eu fui lá, esse dia eu fui direto do treino. E quando eu saí de casa, o Mateus não estava bem. Estava bem, assim, gripe, nariz entupido e tal, não estava bem. E a Cláudia estava preocupada. Eu falei, Cláudia, eu estou indo lá na casa do pastor. Tá, vai, depois o Mateus, como é que tá? Não, tá bem. Mas eu sabia, mas ia estar bem, eu sei que não tá, mas tá bem. Aí eu fui, Débora. Aí esse pastor orou por mim. E aí tá, eu sem entendimento nenhum, né? Aí ele orou por mim e falou, tu tá preocupado com o teu filho? Porque quando tu saiu de casa, o pastor começou a falar tudo assim, né? Ele tava assim, mas pode olhar que hora é agora. Olha que tu vai, o teu filho agora, ele tá com a tua esposa lá na cama. E ele vai estar soltando alguma coisa do nariz dele, vai sair uns negócios marrom, tal, ele vai ficar bom, pode ficar tranquilo. Aí o que eu pensei? O Marcelinho falou para ele. Sim. O Marcelinho falou para ele tudo. Tu não acreditou, não? Não. Aí ele falou aquele negócio, pode marcar a hora aí, tu vai ver. Ô Débora, eu tô louco que acabasse a oração para eu ligar em casa para Cláudia, para saber. E eu liguei e aconteceu exatamente isso. Exatamente isso que aconteceu. Aí eu falei, Marcelinho, tu falou alguma coisa? Não, Paulo, tu viu a hora que ele chegou, eu já estava aqui, não tinha falado. Aí eu comecei a aprender as coisas, realmente Jesus pode transformar, pode mudar situações e tal, né? Aí fui aprendendo, aí aprendi esse negócio da gente declarar, sabe? Declarar coisas boas que vão acontecer, sabe? Declarar as coisas. E tudo, Débora, é a mente, é o nosso pensamento. Se tu viver reclamando, murmurando as coisas, tu não vai sair do lugar, tu vai ficar sempre assim. Agora, mesmo que a situação não esteja boa, sabe? Não vai dar certo, eu confio que vai dar certo, sabe? Eu oro, eu sei que vai dar certo. Como era a tua mente antes? Tu tinha essa dificuldade? Tinha. Tu achava sempre que as coisas eram pelo lado mais difícil? Sempre não, mas eu não sei porque pra gente, como ser humano, quando a gente não conhece a palavra, tudo que tá difícil, essa para entender, tudo que tá mais difícil é mais fácil a gente acreditar. Quando as coisas, eu sabia que não ia dar certo. Já tinha acontecido isso com meu pai, sabe? Comigo também vai acontecer. Não, tu tem que quebrar isso. Tu não pode mais aceitar isso. Aconteceu com meu pai, mas comigo não vai acontecer. E hoje, Débora, assim, eu vejo na igreja muita gente, assim, sabe, com esse medo. Vou falar assim, não vou dizer nome de enfermidade. Mas a minha mãe teve isso. Aí tu tá sentindo, eu também vou ter. Tu já tá buscando uma coisa. Eu também vou ter porque a minha mãe teve. Tu já tá aceitando aquilo. Não, a minha mãe teve, mas eu não vou ter. Hoje eu conheço um Jesus que cura, um Jesus que liberta. Eu não quero isso para mim. Eu não vou ter isso. E aí as coisas vão acontecendo. E assim, eu sou bem, sabe, me considero uma pessoa inteligente. Não é que nem as pessoas falam, agora se converteu, não pode isso, não pode aquilo. Tipo, eu falo fanático. Não é isso. É que tu vai conhecendo as coisas de Jesus, tu vai lendo a Bíblia, tu crê naquilo ali e tu vê tudo, Débora. Tu tem conhecimento da Bíblia, tu lê a Bíblia, tudo que está na Bíblia, as coisas estão acontecendo hoje. E os testemunhos que tem lá de pessoas curadas, pessoas libertas, de um monte de situações. E hoje a gente vê, ao vivo, vejo na igreja isso acontecer. E no início, Débora, eu tinha muitas dúvidas. Eu achava, como aconteceu comigo na casa desse pastor, e às vezes eu ia em culto na igreja, eu achava que aquelas curas, que as pessoas eram curadas ali, Débora, eu vi gente assim, chegar de óculos na igreja, enxergar daqui ali, o pastor orou, profetizou. Não que a pessoa pediu lá no meio do culto, tu aí, não sei, sabe? E as coisas aconteciam, sabe? Eu vejo que tu teve uma vida, uma carreira, né, uma espiritualidade totalmente equilibrada, né? Tu conseguiu ter uma base familiar que te
ajudasse a seguir teu sonho e ao mesmo tempo te fizesse enxergar a realidade que é para que ele se realizasse. Tu teve um cuidado profissional também para que as coisas, os teus objetivos fossem acontecendo. Tu aceitou cuidar da tua espiritualidade quando as coisas estavam difíceis, né? Tu depois construiu a tua base familiar também com a Cláudia, com os teus filhos, numa configuração saudável, né? Tu acha que tu é uma exceção no futebol, Paulo Roberto, tendo em vista tantas dificuldades que as pessoas têm de equilibrar todos esses pretinhos, às vezes em casa não é estável, daí no futebol tá dando tudo certo, mas tem problema na família, ou no casamento as coisas estão incríveis, mas no futebol tem uma lesão, algo que não tá dando certo. E eu consigo ver assim que tu conseguiu ter uma linearidade. Débora, assim, eu não vou dizer 100%, porque o que eu sempre tentei, assim, sabe? Isso, mais uma vez, eu aprendi com meu pai e com a minha mãe. Eu sempre tentei blindar e preservar a minha família, sabe? Meus pais primeiro, depois a Cláudia com meus filhos, o Matheus e o Lucas. Mesmo eu tendo problema lá no clube que eu jogava, às vezes jogando mal, sendo vaiado, sendo xingado, eu sempre tentava chegar em casa. Lógico que tu casado, a tua esposa sabe quanto, mas sabe, pelo menos eu tentava não chegar assim abatido e ficar, pois é, agora tá acontecendo, sabe, reclamando e murmurando das coisas que estavam acontecendo, sabe. E eu tinha que fazer força, eu tinha que me esforçar para que aquela situação fosse mudada. Não dependia de outros, dependia de mim, sabe. Então não adiantava eu estar prostrado, eu me largar, e eu não ia conseguir chegar, eu não ia conseguir superar as situações que a gente passa na nossa profissão, na tua passa, todas passam. Aí tu imagina, Débora, alguém no nosso mundo natural aqui, alguém que te ajuda, tu é uma pessoa inteligente, tu é uma pessoa grata, tu vai agradecer essa pessoa no momento que tu sair daquela situação, que no momento da situação difícil ela te ajudou. E esse amor eu tive por Jesus, tenho por Jesus, sabe? Saber que no momento que eu mais precisei, ele estava junto comigo, me deu a mão, e me ergueu e não deixou que eu caísse. Como é que eu não vou agradecer? E como é que tu lidava com esses momentos ruins em campo? Como é que tu administrava sem levar para casa, já que tu não queria sobrecarregá-los, né? Eu não sei se eu conseguia mesmo, sabe? Ou a Cláudia estava entendendo e deixava meio que passar batido, assim, para não me preocupar. Mas o lugar que eu buscava, sabe, mais assim, era na concentração mesmo, sabe? No dia da concentração, que eu ia dormir no hotel para jogar o outro dia, eu pedia para Jesus me dar força, sabe, para superar aquele momento, que eu conseguisse entrar em campo, fazer o melhor, porque eu sei que tinha muita gente que dependia de mim, não estou dizendo depender financeiramente, dependia ali de eu estar bem, para o time ganhar, os torcedores se sentirem alegres, e eu, para mim, para minha família também. E aí eu sempre pedia força para Jesus, assim, orava antes do jogo, sabe? E por isso que eu estou falando só em pedir, não, mas eu também sempre lembrei e agradeço a tudo que eu tenho, tudo que Jesus fez por mim. Mas tu passava na concentração, como é que tu vivia esse teu momento de, bom, agora eu tô aqui, eu comigo mesmo, eu preciso ir bem amanhã no jogo, não quero sofrer isso que eu tô sofrendo. Aí, Débora, assim, eu cobrava de mim mesmo, sabe? Que eu podia, sabe? Que eu era forte para isso. Aí eu pedia para Jesus me dar força para realmente se tornar uma realidade, para eu conseguir colocar isso para fora, sabe? Para eu conseguir botar esse potencial, essa força, que eu sei que eu tinha. Né, Débora? Tu sabe que tu tem essa força, mas muitas vezes tu te sente abatida pela... Tem vezes na vida da gente, não só quando eu jogava, agora também, que vem um bombardeio, parece que vem tudo ao mesmo tempo. Pá, né? Mas tu sabe que tu se esquivar, tu sabe que tu pode superar, tu pode suplantar esse obstáculo aí. E é essa força que eu pedia, porque eu sabia que condições eu tinha, sabe? Tava faltando aquela... E assim, Débora, eu entrava em campo e eu sabe, parece que eu esquecia e conseguia. Mas eu só ia perceber isso depois. Na hora passava a borracha. Passava, aí depois mas lógico que aí depois cai a ficha, assim, tu volta à realidade, né? Essa dificuldade, não, mas vamos superar essa dificuldade, vamos de novo, isso aqui. E cada momento é assim. É que as pessoas, Débora, que vê a gente ali, falando da nossa profissão, né? Os torcedores muitas vezes não veem a gente como ser humano. Eles acham que a gente está ali e parece que perdeu, que é só o torcedor que sente, que a gente não sente.
que a gente não tem a dor que eles têm. A gente sente, a gente fica preocupado, a gente não dorme direito, sabe? Tem um monte de situações. Isso, os jogadores vivem isso hoje. Qualquer profissão é assim. Se preocupa quando tu não consegue atingir o teu objetivo. Né? A gente se cobra. A gente tem a cobrança da torcida, tem a cobrança da imprensa. A família cobra, assim, entre aspas, também cobra. Mas tem a cobrança maior que é a nossa conosco mesmo. Sabe? E que as pessoas não entendem isso. Quem é que vai querer entrar em campo e jogar mal? Ou fazer um gol contra, ou errar uma jogada? Não, a gente quer o quê? Fazer a jogada certa, dar um cruzamento certo, fazer gol, o time ganhar. É isso que a gente quer, mas infelizmente do outro lado também tem um adversário que quer a mesma coisa. Às vezes ele não consegue ser superior. Não, e às vezes, como na vida, tem dias que nada dá certo, né? Não dá. É. Que tu treinou a semana inteira, fez não tudo certo, funcionou como é no que dia não do deu jogo. certo? Mas acontece, por mais que tu queira, não é a tua vontade que está ali. Tu fica exposto a uma situação que muitas vezes tu quer e não consegue. Um golaço na tua carreira, na tua história. Débora, tem 2 gols assim que marcaram a minha... se tu for botar, não sei nem se tu vai achar. Foi em 81, quando eu subi pro profissional, eu acho que foi o primeiro gol que eu fiz no profissional, no Campeonato Gaúcho de 81, contra São Gabriel. Mas fiz um golaço assim, contra São Gabriel, sabe, pelo Grêmio. E eu fiz um contra o Cruzeiro, contra a Portuguesa, na época até o goleiro era o Rodolfo Rodrigues, jogando pelo Cruzeiro, um gol de falta de fora da área da intermediária lá, que deu a classificação para o Cruzeiro. Eu estava emprestado e ali eu fui comprado. Eu fui emprestado, eu pedi para sair do Botafogo, fui para o Cruzeiro. Seu Enner era o treinador que tinha me lançado aqui no profissional do Grêmio, me levou. E eu fiz esse gol aí. Foi o gol do Fantástico e foi um golaço, foi em 92. Cruzeiro e Portuguesa no Mineirão. Eu vou pedir um golaço e um gol contra. Um gol contra, assim, isso aqui eu não queria ter feito, isso aqui eu não queria ter vivido, isso aqui eu não queria ter passado. Quando o Grêmio caiu para a 2ª divisão, eu jogava no Botafogo. Eu nem gosto muito de lembrar disso, porque as pessoas interpretaram por um lado ruim, que eu falei do clube, que o Grêmio caiu. Eu jamais iria falar até porque eu me considero uma pessoa inteligente, eu jamais iria falar do Grêmio, que é o clube que eu torço, o clube que eu comecei, o clube que me deu a oportunidade, o clube que eu conquistei os maiores títulos da minha carreira, e do clube também. E eu fui campeão do mundo no Grêmio e simplesmente me mandaram embora. O termo é esse, me mandaram embora. O meu último jogo no Grêmio foi campeão do mundo, em Tóquio contra o Hamburgo. Foi meu último jogo. Eu achando que eu ia ficar no Grêmio mais tempo, fazer um contrato melhor e tal, me mandaram embora. E nesse jogo, o Botafogo e Grêmio, lá no Caio Martins, eu joguei e a gente ganhou do Grêmio. E no final do jogo, na época, né, eu falei, entrava em campo, entrevistavam na hora ali, e me entrevistaram e eu falei, aí eu falei uma situação, eu quero ver aqueles diretores que me mandaram embora se vão agora ajudar o Grêmio a sair dessa situação. Mas jamais eu falei contra o Grêmio. Até na época o seu Verade depois falou, Paulo, tu devia ter falado o nome, que assim ficou meio... Eu disse, não, eu não falei jamais contra o Grêmio, eu falei dessas 2 pessoas que me mandaram embora. O seu Verade sabe que eu sabia na época que eu chorei na sala dele para não ir embora do Grêmio e eles me mandaram embora. Não perguntaram, quer ir, tem uma situação, não, tu vai. Pois é, como é que foi essa notícia que eles chegaram e te dispensaram? Débora, eu estava na praia, na época com meus pais, até o Renato estava passando as férias conosco lá na praia, e foi o segurança do Grêmio me chamar para dizer que eu tinha uma reunião, na época não tinha empresário, nada, meu pai foi junto comigo, eles não falaram assim, Paulo, tem uma situação assim, tu aceita? Não, tu está vendido, tu já vai vir outro jogador, mais um dinheiro, tu vai ser vendido, tal, já foi, e foi isso. Não teve alternativa. Não tive alternativa, isso me magoou, me deixou triste, que eu não queria, eu queria continuar no Grêmio, queria fazer um contrato melhor, queria conquistar outros títulos e não conseguia. E aí aconteceu isso, então é uma coisa que me deixa triste e foi isso que aconteceu na minha carreira, que as pessoas me interpretaram mal, né, o que eu falei, e jamais eu iria falar alguma coisa contra o Grêmio. Até porque tu falou, quero ver se eles vão fazer algo de bom para o Grêmio, eles que me dispensaram. Tu queria que eles fizessem algo de bom. Só que eu não falei nome. Aí ficou como se eu falasse que eu tivesse falado do Grêmio. Porque o Grêmio foi para a 2ª divisão, mas não foi isso de coração, não precisava estar mentindo ou falando alguma coisa contrária. Eu sempre assumi tudo que eu falei, que eu fiz,
E se fosse, eu iria falar. Eu podia ter falado assim, falei realmente e errei. Mas eu não falei da maneira que as pessoas falaram que eu falei. Não, é a minha interpretação, tá? Quando tu trouxe agora, eu entendi que tu falou o seguinte: eu quero ver se aquelas pessoas que lá estão, que me dispensaram, vão ajudar o Grêmio a voltar. Foi mais ou Vão menos salvar o Grêmio. Não foi tão explicativo assim, né? Mas foi. Quando tu fala aquelas pessoas, e isso a gente viu agora no final do ano, com o Grêmio, com o Inter, né? Aquelas pessoas vão fazer o que o Grêmio merece. Mais ou menos isso que eu interpretei. Não, foi com esse objetivo. Até porque quando a gente fala de pessoas, a gente não fala do clube, né? O clube tem pessoas que passam e vão embora, chegam, vão embora. Não é o clube em si, né? Tá louco, eu não ia falar nunca isso em relação ao Grêmio, sabe? Nunca, nunca. E os clubes que eu passei também, mesmo. E isso te fez sofrer? Sofrer no sentido assim, né, das pessoas colocarem palavras que eu não falei. Pessoas, às vezes, até falarem de coisas que não foi aquilo que eu falei, sabe? Mas a gente é pessoa pública, a gente fica exposto a alguma situação assim, por pessoas maldosas, sabe? Maldosas que falaram isso, querendo manchar uma imagem minha com o Grêmio, mas não conseguiram. Não conseguiram, que eu sou bem tratado até hoje. Vou nos jogos, estou ali, o pôster está ali, o nome está lá, campeão do mundo, Libertadores, brasileiro. Eu te encontro nos corredores lá e eu vejo que nada mudou para o torcedor. Eles te adoram, te reverenciam. Mas alguns, não digo torcedores, alguns da imprensa. Essa imprensa, vou te contar, essa imprensa não dá. Colocaram coisas assim que... porque o Paulo falou naquela época, mas não foi dessa maneira. Eu tenho minha consciência tranquila e não preciso dar explicação, estou dando... Quando é que foi essa declaração? Não me lembro, que foi 91, acho. 91. Já tinha os... Como é que é? Os que hoje as pessoas falam lá, quando é na internet, os stalkers, não? Os cancelados. Já tinha os camuflados. Mas eu estou bem tranquilo em relação a isso. O pessoal do Grêmio ali, que realmente me conhece, sabe que... Mas aqueles dois tu não esquece? Não me mandaram embora. Tu vê, né? Como pode, às vezes as pessoas mudam a nossa história, né? Mas, Débora, até depois a gente vai entender que é normal essa troca e tal. Mas agora tu imagina, eu tinha 20 anos, sabe? Eu acho que eu, Renato, Paulo César, Bonamigo, os que estavam ali, os mais novos, eram os que menos ganhavam, eram os que mais jogavam. Eu jogava, que eu digo, titulares, e que menos ganhavam. E não era pela parte financeira. Eu queria continuar no Grêmio. Vocês vão renovar o contrato, é isso? Tá renovado. Não tinha nem empresário, meu pai, vamos continuar a ganhar título. Tu imagina, tu volta campeão do mundo, o que tu pensa? Vai continuar, né? Vai ser valorizado. Todo mundo jogou bem lá no Mundial, ganhamos o Mundial. O que tu pensa? Aí daqui a pouco tu tem um baque desse, parece que tu leva um nocaute. Ainda mais naquela época que vocês tinham uma identificação, né? Hoje em dia os meninos, eles às vezes nem jogam no profissional, já foram vendidos e já estão felizes porque estão indo jogar, né, em outro mercado, enfim. Mas naquela época era uma outra história de vestir a camisa, né? Tinha um pertencimento, uma identificação. Ficava mais tempo no clube. Uma história longa no clube. Não tinha essa facilidade toda de sair para o exterior, tu ficava mais tempo no clube. O clube preservava mais um time e mantinha uma sequência. E depois daquilo tu não voltou mais? Só foi pro mundo? Eu até tive uma oportunidade de voltar depois. Eu saí em 84, foi 84 que eu saí, o Mundial foi 83 de dezembro, em janeiro já me apresentei no São Paulo. Depois eu tive uma oportunidade de voltar pro Grêmio, não me lembro que ano foi. Mas no fim não deu, mas não foi nada, para te ver, não era nada por isso, foi porque eu estava, acho que não me estava no Cruzeiro, e aí o Cruzeiro não quis vender, na época não é que nem agora que acabava o contrato e ficava livre, né? Era passe, ia a federação, tal, era complicado e acabei não voltando. Sabe que tu é um dos jogadores que chutou a bola para fora do Mineirão da história, né? Como é que tu lembra dessa história? Olha, se tivesse que assim, como é que aconteceu a história? Eu fui pro Cruzeiro, né, 92, e eu tinha o cabelo comprido.
Aí o seu Enio... Estilo chororó ali, né? Né, agora depois vai caindo e a gente vai ajeitando. Aí, aí o seu Enio me levou pro Cruzeiro. Na minha estreia, eu fiz um gol de falta e dei uma assistência. Aí no segundo jogo eu fiz outro gol de falta. Aí o pessoal começou a me comparar com o Nelinho. Para mim foi uma honra, porque o Nelinho era meu ídolo. Sem eu conhecer ele. Mas se eu te contar a história do Nelinho, como que aconteceu, foi aqui no Grêmio que começou. O Nelinho veio jogar aqui no Grêmio, eu era da base. Ele tinha brigado lá, eu sei a história toda porque ele era meu ídolo e eu acompanhava. Ele tinha brigado com o Strich era um treinador que tinha, antigo. Ele brigou e veio emprestado pro Grêmio. E quando o Nelinho veio pro Grêmio, acabava o nosso treino, eu ia correndo, ficava na arquibancada ali, na arquibancada de cimento ali na social, olhando o Grêmio treinar para ver o Nelinho treinar. Ele batia a falta, cruzava e tal, eu ficava olhando. E um dia teve um treino do juvenil que eu tava, contra o profissional. E acabou o treino, eu fui falar com o Nelinho. Ele me tratou super bem, falei e tal, que eu gostava muito dele, que era meu ídolo e tal. Isso acho que foi antes de eu subir profissional. Aí eu fui pro Cruzeiro em 92 e começou essa comparação. Aí começaram a comparar, para mim é uma honra muito grande. Aí falei que era meu ídolo e tal. Aí o Nelinho fez isso, chutou a bola pro cima do Mineirão. Aí o cara, tu aceita esse desafio? E eu metido aceitei. Eu falei, eu aceito. Então vamos marcar tal dia. Aí foi o pessoal da TV lá na minha casa me buscar. Débora, quando eu entrei no Mineirão, porque uma coisa é tu entrar com o Mineirão sempre lotado, sempre. Sim, não parece que é tão alto. Tu entra muda a atmosfera, muda o tamanho. Débora, tu entra sozinho, Mineirão vazio. Parecia que aquilo era um... Eu disse, mas eu vou tentar, né? Aí sozinho, só alonguei, fiz isso aqui. As primeiras bolas que eu chutei não chegavam não chegava na social, assim. Aí eu fui aquecendo e consegui. Consegui chutar a bola para cima, por fora do Mineirão. Tudo para se igualar ao ídolo. Tudo para se igualar ao ídolo. Mas isso que eu te falo, sabe, Débora? É aquela coisa da superação. Mas eles me desafiaram, eu nunca tinha entrado no Mineirão vazio. Eu disse, não, mas eu aceito, eu vou. E aí... fui e consegui. Agora é o Nelinho, tu e o Vitor, se eu não me engano. O Vitor conseguiu também. Não, e sabia que outros caras, tipo o Éder, que chutava muito, o Neto e vários outros tentaram e não conseguiram. Tu vê? Não conseguiram, eu conseguia. Mas, o Débora, a perna parecia que ficou assim depois do... de tantas tentativas. E eu tinha treino de tarde, isso foi de manhã. Eu tinha treino de tarde, só que eu não falei pra ninguém que eu tinha no Mineirão. Não falou? Não, só depois que apareceu a reportagem. Mas até depois da reinauguração do Mineirão me chamaram para isso, mas eu não fui, eu estava viajando, eu estava no exterior. Tinha que trabalhar, alguma coisa assim, não deu para ir. Quando inaugurou agora a reinauguração do Mineirão, né? Mas disse que tem lá as coisas no Mineirão, eu nem vi. Tá na história, querido, tá na história. Não adianta, por onde passou. Esses dias foi homenageado no Vasco, não foi? Foi. Tá na história. Que nem eu falo, né? Nem Jesus agradou todo mundo, né? Não vou agradar todo mundo. E eu também vou te falar de coração, não faço questão de agradar todo mundo. Paulo Roberto, a gente não agrada nem a nossa família, que deveria nos amar incondicionalmente. Como é que nós vamos agradar quem mal nos conhece? E se tu ficar preocupado com isso, de agradar todo mundo, tu vai viver preocupado, que tu não vai conseguir. Então eu não me preocupo em agradar todo mundo. A gente tá tentando sempre agradar a nós mesmos. Como é que nós vamos agradar... ter certeza que a gente vai agradar todo mundo lá fora. Eu te falo, pra gente agradar a gente mesmo, a gente tem que viver da maneira que a gente é. Não querer fazer uma coisa, mudar, porque para agradar A, B ou C. Não, o meu jeito é assim, se gostar de mim assim, sabe, é o jeito da gente, não adianta. A pessoa pode não gostar de ti. Quantas vezes a gente, não conhecendo uma pessoa, a gente como ser humano começa a dizer, aquele cara deve ser... aquele cara... Eu vou dar um exemplo. De um cara que é meu amigo, meu irmão. O Renato. Tu conhece bem o Renato. Quem não conhece o Renato, Débora, eles acham que o Renato é um... marrento, mala, não fala com ninguém, isso e aquilo. E muita gente vem falar isso pra mim. Eu digo, eu vou te falar uma coisa, não é porque ele é meu amigo, cara. Tu não conhece o Renato. O dia que tu conhecer o Renato, se tiver uma oportunidade de sentar com o Renato, tu
tu vai ver que não é nada disso. E não é. O Renato tem aquela coisa que ele faz, ele é uma personalidade um personagem que ele faz. Ele criou uma persona. O óculos. Que aí nada tem a ver com ele de verdade. Não é, ele não é aquilo ali. O Renato não é. Bom, tu conhece bem ele também, teu esposo conhece bem ele também. O Renato não é aquilo ali que ele. Eu brinco com ele, né? Eu brinco com ele muito, porque eu conheço ele desde muitos anos, né? Quando ele ainda estava... Do Olímpico? Quando ele era técnico, não é quando ele era jogador, que daí ali eu ainda era criança, né? Mas quando ele era técnico, e desde sempre eu conversava com ele coisas da vida, eu não conversava com ele coisas de Grêmio, porque ali ele é Deus, né? E eu sempre tratei ele como pessoa, normal, assim. Um dia eu me lembro que eu cheguei no Olímpico e eu estava atucanado que o meu cachorro não estava muito bem e eu estava numa atucanação, que eu tinha que fazer 2 matérias e o meu cachorro não estava bem. E aí veio ele lá, o que houve? O que tu tem hoje? Eu falei, Renato, o meu cachorro não está muito bem. Pois ele sentou lá, daí veio todo mundo dos meus colegas, né? Hein, Renato, tu vai botar o fulano ou tu vai botar o ciclano? Querendo saber de futebol, né? Ele assim, vocês me dão licença que eu tô falando com ela do cachorro dela? Eu não tô falando de... E a gente, no outro dia, vinha ele, como é que tá teu cachorro? Melhorou teu cachorro? E tipo, coisas assim da vida, né? E eu sempre tive essa relação boa com ele, porque eu nunca tratei ele como esse, o Deus que todo mundo trata. Os amigos, é isso que ele precisa. Pra ele ser tratado como Renato. Renato pessoa, não Renato ídolo, Renato E ele é uma figuraça. Ele é uma figuraça. Débora, eu ia lá no hotel, porque ele tem assim, não vou sair do hotel, porque não dá pra sair do hotel. Porque não dá, porque se eu for tomar um chopp, vai esquentar de tanta foto que eu vou tirar. Aí a gente ia lá no hotel jantar com ele, eu e o Matheus, meu filho. Débora, ele começava a contar as histórias, o Matheus se ensinava de rir. Aí toda hora, pô, pai, nós temos que ir lá de novo, Ô, Renato, eu tô indo aí. Aí ele botou, o Matheus tem o cabelo todo ajeitadinho, com pasta, assim, né? Ele botou a vida do Matheus de cabelinho. Traz o cabelinho junto. Pra levar o Matheus. Aí o Matheus entrosou com ele, assim, aí não queria nem falar comigo. Conta a história do teu pai. Teu pai agora aí, ó, é evangélico, tá? Tem que ver o que ele fazia antes. Agora tá aí, ó, querendo, tu vai ver só, não sei o que. Eu vou contar pro Matheus. É uma figura. Eu até brinco com ele no Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, não vai dar presente pro Thiago, né? Eu falei, não, tem que dar é o Renato. O grande amor da vida dele é o Renato. Eu sou só o segundo. E assim, a gente vai se divertir. Ô, Renato, tu tem que mandar um presente aqui pro Thiago, Dia dos Namorados, hein? Porque tu que é o grande amor da vida dele. E pra um monte de gremista, tu tem que mandar presente hoje. É muito querido. Não, é isso que eu digo, sabe? Esse exemplo. Então, às vezes, a gente não conhece as pessoas, a gente fica, né, como ser humano, a gente, será que... Aí, depois que tu conhece, então, muitas pessoas me analisam assim, te analisam assim, imagina, a Débora da TV, isso e aquilo, imagina para falar com ela. Aí, depois que chega, você vê que não é nada daquilo, né? Eles criam uma imagem, como a gente já criou com algumas pessoas, e depois tu vê, não é nada disso, né? Mas é por isso que a gente também tem que cuidar da nossa imagem. Né? Muitas pessoas, elas acabam nos vendo por algum recorte, não do que a gente é como um todo, né? E às vezes isso também passa pelo cuidado que a gente tem, pelo que a gente passa para elas. Tem gente que não se preocupa com a sua imagem e tipo assim, azar do que vão achar de mim. Mas é eu que estou passando isso para os outros às vezes, não é os outros que simplesmente estão achando isso de mim. Exatamente. Né? Claro que a gente tem que ter um equilíbrio, ninguém vai ser refém do que os outros vão pensar. Mas também muda. Eu sempre digo, né? Eu trabalho no ambiente masculino há muitos anos, mais de 20 anos, né? Eu sou muito carinhosa com todo mundo que eu encontro, eu abraço vocês, eu tenho contato com as famílias. E é uma linha tênue, né, das pessoas confundirem isso. E eu acho que por eu sempre cuidar da minha imagem, nunca ninguém confundiu, todo mundo sempre teve, né, entendeu isso. Então a gente sim tem que cuidar da nossa imagem, embora não que isso vá nos determinar quem a gente é para os outros. Mas as pessoas sabem, né, Débora? As pessoas sabem, assim, no teu caso, assim, da maneira que tu é, espontânea, de falar com alegria, mas todo mundo sabe que é porque tu é uma pessoa educada, tu é uma pessoa que trata com carinho, mas, pô, este respeito também tu sabe que tu também, tu respeita, sabe? Então é isso aí, então, ainda mais no meio que tu fala, né, 20 anos trabalhando no meio de um ambiente que é mais de homem do que qualquer coisa. Foi uma não estou dizendo que tu, mas é uma das primeiras, assim, que, né, que... Eu não sou velha, eu sou seminova.
que conviveu assim com isso, né? Que desde cedo. Isso aí traz uma experiência para ti. É aquilo que a gente falou durante, né? Que tu pode hoje falar com outros colegas tuas que estão começando. Sim. Né? E eu vejo que hoje em dia esse cuidado ele é para todo mundo, né? Com relação à imagem. Tu é um atleta, tu vai para a festa, tu vai ser visto lá como um atleta, tu não vai ser visto como o Paulo, tu vai ser visto como o Paulo Roberto, atleta. Como é que vai ser tua postura nessa festa? Tu tá lá como atleta, né? Tu pode te divertir, dançar tua música, né? Tomar o teu drink, enfim. Mas, como é que é a tua postura? Tu vai sair de lá cambaleando? Tu vai sair de lá? Não, só, né? Me comportei, vivi minha festa. As pessoas vão falar o quê? Se eu cuidei da minha imagem. Né? Eu estou ali num momento de lazer, num momento de descanso. Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio, né? Principalmente agora com tanta exposição. E as pessoas, não adianta, elas compram aquilo também que a gente deixa transparecer, né? Do que é nosso. Não, e a gente tem que ter esse cuidado, né? Principalmente a gente que continua sendo pessoa pública. E isso eu tive sempre muito cuidado quando eu parei de jogar. Porque uma coisa é tu vai, até a tua maneira de te vestir, de ir para um lugar, a maneira que tu vai para um treino, a maneira que tu vai com chinelo, uma bermuda. Hoje, Débora, eu venho aqui no teu programa, eu não posso vir, sabe? Eu vou numa reunião com o empresário, eu vou numa festa de aniversário do Grêmio, como eu fui, tu tem que botar um terno, tem que botar uma gravata, sabe? Porque as pessoas vão te observar. Eu não estou botando um terno e uma gravata porque as pessoas dizem, que legal aquela roupa, não é isso. Mas é o ambiente que tu tá, a postura que tu tem que ter. É isso que faz a diferença. Cuidado com a tua imagem também. Falar nisso, tu tá todo chique hoje, hein? Eu tô sendo patrocinado pela Atleta, né? Até agradecer o Rodrigo, o Rica, que manda o material, e a melhor marca aí do esporte que a gente joga. Eu gosto de jogar um futebol de vez em quando com os amigos. E aí eles mandam o material, são meus amigos também. Então um abraço para eles. Valeu. Paulo Roberto, ficaria aqui contigo, muitas horas ainda conversando. Muita resenha, né? Muita resenha. Quero te agradecer, muito obrigada por sempre, nunca dizer não para os meus convites, eu sempre te incomodando, mas vou te incomodar muito ainda, porque as pessoas que a gente admira é um prazer conversar e contar as histórias. E eu da mesma forma, até eu comentei com a Cláudia aquele dia, eu respondi rápido para a Débora e falei que vou porque é a Débora. Eu falei, Débora, não é querer falar só para agradar, mas sou convidado para muitos, mas eu vou em poucos, até para cuidar da minha imagem. E eu espero que tu volte aqui, então, outras vezes, que tenha sido bem cuidado, bem tratado. Vai depender de ti, é só me convidar. Então tá bem. E vocês aí não esqueçam de se inscrever, deixar teu comentário aqui pro Paulo Roberto, depois a gente vai ler todos os comentários, daqui a pouco ele volta para responder as perguntas que vocês têm curiosidade de fazer. Façam da nossa arquibancada um objetivo que eu tenho como meta, compreender a importância de saber que em campo tem vidas, fora de campo tem vidas, as pessoas que vivem no futebol têm vidas, passaram por muitas coisas e são essas vidas que a gente está conhecendo aqui. A gente se encontra no próximo jogo. Obrigada, Paulo Roberto. Dá um beijo na Cláudia por mim, nos meninos. Tá? Sempre estou encontrando eles, um na internet, porque um tá lá no outro lado do mundo, né? Tá lá na Grécia. O Lucas. E o Matheus eu encontro todo do jogo, abraço, fico fazendo fofoca da vida dos outros. É uma família incrível que eu sou fã. Obrigado, da mesma forma nós também.